Shalom Lekulam, que a paz esteja sobre todos vocês. Hoje vamos estudar isso que está aí na sua tela, acrósticos e acrônimos dentro da Bíblia hebraica, como também dentro do Novo Testamento, a Brit Hadashah conhecida. Sem mais delongas, vamos para o nosso estudo. Bom, a definição de acróstico é composição em verso cujas letras iniciais, às vezes as mediais ou as finais, lidas no sentido vertical, formam uma ou mais palavras, que são o tema, o nome do autor ou da pessoa a quem foi dedicada a composição. Tá? Uma breve definição aqui, mas vamos partir para um exemplo prático para ficar mais didático, mais bem entendido. Bom, vamos pegar um exemplo aqui bem prático. O nome de Jesus aqui escrito na vertical, não é? E vamos fazer aqui um breve poema aqui do seu batismo. Como ficaria, como conseguiríamos formatar esse acróstico? Veja só. Ó, junto ao rio Jordão, o Filho do Homem foi batizado. Ele se aproximou de João Batista e lhe disse para batizá-lo. Surpreso, João batizou o Senhor Jesus na água do rio. Unigênito Filho de Deus, que ao homem veio para salvá-lo. Saiu da água o mestre e uma voz do céu saudou-o dizendo: esse é meu filho amado. Pronto, isso aqui é um acróstico bem simples, só para trazer como um exemplo claro para vocês. Eu lembro que época de colégio, né, adolescência, era muito comum escrevermos o nome, às vezes, nosso ou de algum colega, né, na vertical e ali colocarmos frases, né, de cada letra do nome. Isso era um acróstico que nós fazíamos no colégio, era muito comum, só que nós não sabíamos que isso tinha um nome, né, mas isso tem um nome, se chama acróstico. Tá? Então vamos para um exemplo dentro da Bíblia, aonde dentro da Bíblia encontramos acrósticos. Vamos ver aqui, ó, temos aqui do lado direito o alfabeto hebraico, tá? Tô circundando ele aqui para ficar como exemplo, porque ele vai ser útil para a nossa explicação. Bom, o livro de Lamentações ele é composto de 5 poemas. O que fez o escritor do livro de Lamentações? Pegou o capítulo 1 e escreveu 22 versículos com as 22 letras do alfabeto hebraico. É o que chamamos aqui de acróstico alfabético, né? Então ele pegou aqui, ó, a primeira letra, o Aleph, e fez o primeiro versículo, iniciando com a letra Aleph, o primeiro versículo. O segundo versículo com a letra Bet, também iniciou o segundo versículo com a letra Bet, depois fez com a letra Gimel, depois com o Dalet e aí por diante. Então ele fez isso no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro capítulo existe 66 versículos. Por quê? Porque a cada letra do alfabeto ele dedicou 3 versículos. Então 3 vezes 22 letras vai dar 66 versículos. No capítulo 4 ele voltou a aplicar essa estrutura de acrônimo e no quinto, apesar de ter 22 versículos, mas ele não aplicou essa estrutura iniciando cada verso com a letra hebraica. No quinto ele não fez isso, mas podemos ver no restante do livro de Lamentações. O livro de Lamentações são poemas fúnebres, né, de lamentações, feito por Jeremias. Isso por conta da tomada e da derrubada de Jerusalém, através do Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, no ano aproximadamente 487 a.C. Então temos salmos dedicados também que lamenta esse período, e principalmente o profeta Jeremias fez esses poemas fúnebres aí e usou o acróstico como estrutura para o seu poema, menos no quinto capítulo, como nós falamos anteriormente. Agora, a nível só de curiosidade, essa menor letra aqui, ó, do alfabeto hebraico, que é o Yud, Yeshua ele usa lá no capítulo 5, versículo 18 de Matitiahu, de Mateus, que olha o que é que ele fala: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum tio, na verdade é nenhum Yud, a menor letra do alfabeto hebraico, era isso que ele queria falar. Às vezes as versões em português traz nenhum tio, as outras trazem outra palavra, né? Não só tio, não lembro agora,
mas trazem outra palavra para se referir que nenhum detalhe da lei seria tirado da Torá, até que tudo se cumprisse. Então Jesus usa o Iúd aqui, que é a menor letra, né? O que é que ele quis falar? Que nem a menor letra do alfabeto hebraico seria tirada da lei da Torá até que tudo se cumprisse. Tá ok? Só que, trazendo para o português, acabou tendo que adaptar. É como se dizem, traduzir é trair. Às vezes, quando você traz para o outro idioma, você tem que fazer algo que dê entendimento ao leitor daquele idioma do qual está se traduzindo as Escrituras Sagradas. Tá ok? Uma segunda curiosidade, só para a gente passar para o próximo slide, é isso aqui, ó. A primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph e a última letra é o Tav. Lembre-se que o hebraico é lido da direita para a esquerda. Tá? Então a primeira letra é o Aleph, a última letra aqui é o Tav. E interessante que na Bíblia, mais de uma passagem, vou trazer o Apocalipse 22:13, onde se usa aquela questão, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Por que fala alfa e ômega e não fala Aleph e Tav? Porque foi escrito o Novo Testamento, as cópias que nós temos hoje, é escrito em grego, então se usou o alfabeto grego, onde a primeira letra é o alfa, a última é o ômega, para dizer que era o princípio e o fim. Mas na verdade, considerando que Jesus falou o seu discurso em hebraico, ele não falava grego, não discursava em grego, ele estava em Israel. Então, ele certamente falou que ele era o Aleph e o Tav, e não o Alfa e o Ômega, mas, mais uma vez, traduziu e traiu. Né? Teve que adaptar aí para o alfabeto grego do qual o Novo Testamento foi escrito. E depois passou-se isso, herdamos isso para o português. E continuou sendo o Alfa e o Ômega. Tá? Só uma breve explicação, vamos continuar. Bom, quais são os outros livros na Bíblia que nós encontramos essa estrutura acrônica alfabética, né? Nós encontramos aqui em Provérbios, do 10 ao 22, nessa estrutura, é o discurso da mulher virtuosa, né? Tão conhecido. Depois nós temos isso nos Salmos 9, 10, 25, 34, 111, 112, 119 e 145. Também essa estrutura que nós acabamos de falar. Bem, mas para ficar bem exemplificado e bem explicado, eu vou pegar o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, e trazer ele como exemplo para que possa ser visualizado e entendido melhor. Bom, o que é que a gente consegue entender, visualizar aqui logo de cara, que tem algo aqui comum em todos os 8 versos. O início aqui com a letra Aleph. Coloquei aqui em vermelho para destacar, estou destacando ainda mais aqui, ó. Então todas as 8 letras, os 8 versos, ele se inicia com a letra Aleph, né? Do primeiro Terrilim 118, do 1 ao 8. E ele repete isso no segundo, nos outros, ele faz blocos de 8 e 8 versículos, então no próximo bloco de 8 versículos, que é do versículo 9 ao 16, ele usa a letra Bet. Então podemos ver aqui, ó, até a última, e ele segue no terceiro bloco de 8 versos, ele usa a letra Gimel. Então podemos ver aqui todos os versos iniciando com a letra Gimel. Isso é uma forma poética, estrutural, de você aplicar o acróstico em um texto bíblico, tá? Então, por que o Terrilim, Salmo 119, é o maior capítulo da Bíblia? Justamente por conta dessa estrutura que ele fez, porque ele pegou aqui as 22 letras do alfabeto hebraico, vezes 8, de 8 em 8 versículos, ele dedicou a uma letra, então 22 vezes 8 vai dar 176 versos. Por isso que Terrilim, Salmo 119, é o maior capítulo da Bíblia. Isso nós não conseguimos visualizar no português, porque quando você traz para o português, você descaracteriza essa estrutura poética do qual o livro foi escrito, ok? Vamos seguir mais adiante? Vamos agora ao exemplo de acrônimo dentro da Bíblia, né? Onde vamos encontrar isso na Bíblia. Mas primeiro, só explicando o que é o acrônimo. O acrônimo nada mais é que siglas.
Então, eu trouxe aqui as siglas do nosso dia a dia, né, da Anatel, CPF, né, Cadastro de Pessoa Física, Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, PRF, Polícia Rodoviária Federal, OMS, Organização Mundial da Saúde, que não serve para muita coisa nessa época de pandemia, né, mas é uma sigla aqui que podemos utilizar no nosso exemplo. Tá? E dentro da Bíblia nós vamos achar aqui logo de cara o Tanar. Né? Tanar, você vai ver aqui as 3 letras em destaque, T, N e K, de onde vem, já que são a sigla, de que palavras foi tirada essas primeiras letras das palavras para formar a palavra Tanar. É isso que a gente vai ver agora. O T vem da palavra Torá, o N vem da palavra Neviim e o K vem da palavra Ketuvim. Torá significa ensino ou instrução. Nas nossas Bíblias em português é traduzido como lei, mas lei ficou aquela coisa pejorativa de que lei é uma coisa ruim, mas na verdade Torá significa ensino de Deus ao homem, instrução de Deus ao homem. Existe uma palavra, a palavra dat no hebraico, que é uma palavra mais própria para a palavra lei. Torá tem esse sentido de ensino e instrução. Mas vamos seguir aqui com nossos exemplos. Neviim significa profetas e Ketuvim, escrito. Então são um grupo de livros que são a Torá de Moshe Rabbeinu, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Os profetas são todos os profetas da Bíblia, Juízes, Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, que são um livro só, né? Mas na Bíblia cristã ela é dividida em 2 livros, 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis, livro dos reis. Mas no mundo hebraico é apenas um livro, cada um desses tanto Samuel como Reis são apenas um livro. E escritos, nós temos aí os Salmos, Provérbios e toda essa lista aí até Crônicas. Tá? Então todo esse grupo aqui, desses 3 grupos de livros, é conhecido no mundo judaico como o Tanar. Então todo o Tanar ele é inspirado, né? E etc. e tal, proveitoso. Então, quando se fala Taná no mundo hebraico, o judeu entende que é esse conjunto de livros aí de Torá, que é ensinos, instrução, Neviim, profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. Isso compõe o cânon da Bíblia hebraica. Ok? Vamos seguir mais adiante. Tem um exemplo aqui, apesar de não estar na Bíblia, é um exemplo interessante porque era utilizado não só por cristãos do 1º século, 2º século, mas até hoje é usado e usado também dentro do judaísmo. A palavra ictos, em grego, significa peixe. Então, isso também é uma sigla, uma abreviação. Vamos ver de que frase foi tirada todas essas iniciais que eu vou destacar aqui. Bom, a letra I vem da palavra Iesos, CH de Christos, TH de Theos, U de Ios e S de Soter, que forma a frase Jesus, Cristo, Filho, Theos, Deus, Filho de Deus, Salvador. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Não é esse símbolozinho aí que muitos cristãos usam no carro, etc. e tal. Esse é a história por trás aí desse peixinho. Mas o interessante também é que esse peixe era símbolo também do fariseu. Não é? O fariseu usava esse símbolo por quê? Porque ele remetia à lembrança da baleia, né? Do peixe. A gente fala baleia, mas é um grande peixe. A gente não sabe que peixe que era, mas provavelmente uma baleia. Que engoliu o Jonas, né? Toda aquela história que a gente sabe do livro de Jonas, e depois vomita Jonas na praia lá, o destino lá na cidade de Nínive, onde Deus queria que ele fizesse uma missão. Só que ele ficou 3 dias na barriga do peixe. Então, convenhamos, vamos combinar aqui, que nenhum ser humano sobreviveria, né, sendo jogado no mar revolto, sendo engolido por um peixe, sobreviveria nem tanto ao mar revolto, quanto menos a barriga do peixe ali ficasse vivo 3 dias. Então, se entende-se lá no capítulo 2, principalmente, que ele morre e depois ele ressuscita e é vomitado na praia. Por isso que Jesus usa também como símbolo da sua ressurreição o sinal de Jonas. Então os fariseus também usavam o símbolo do peixe como o símbolo da ressurreição. A ressurreição, entre tantas outras coisas que nós cremos hoje, era uma crença dos fariseus, né? Se tem uma doutrina da qual Jesus estava próxima, dentro do judaísmo, mais próxima era a crença dos fariseus, o conjunto de doutrina dos fariseus, né? A crença na ressurreição, a crença em anjos, demônios e muitas outras coisas. É como se dizem, né?
Jesus era muito mais fariseu do que nós podemos imaginar. Mas vamos avançar ainda no nosso estudo, trazendo esse último exemplo aqui para nós finalizarmos o nosso vídeo. Bom, aqui está escrito em hebraico a palavra amém. O amém também ele é uma sigla, um acrônimo que usamos muito na Bíblia, e dentro do mundo cristão existe um consenso do qual o amém significa assim seja. Mas isso é uma forma, vamos dizer assim, empobrecida de trazer o significado da palavra amém, que dentro do hebraico ela tem um significado um pouco mais amplo, eu diria muito mais amplo. E vamos ver de onde vem, quais são as palavras das quais se tiraram as primeiras letras para formar essa sigla, esse acrônimo chamado amém. Bom, primeiro aqui nós temos a letra Aleph, essa letrinha aqui. Lembre-se que se lê da direita para a esquerda no hebraico. Então a primeira letra é o Aleph, a segunda letra é o Men ou Man, tá? E a terceira letra é o Nun. Então podemos ver aqui que se forma a palavra amém, né? Se vocês for ler aqui da direita para a esquerda, A-M-I-N. Então, amém. Interessante ainda que o amém, como ele é uma sigla, ele não foi traduzido em nenhuma das línguas da qual a Bíblia foi traduzida. Por quê? Porque ele não é uma frase, uma palavra, ele é uma abreviação. Então, a abreviação não se traduz. Amém é amém no português, é amém no inglês, é amém no francês. Qualquer língua você vai ter o amém com essa pronúncia, com muito pouca variação. Tá? Mas de onde veio essa palavra? De onde ela foi formada? Bom, a letra Aleph veio da palavra El, que significa Deus. A letra Men veio da palavra Meler, que significa rei. E a letra Nun veio de Neeman, fiel. Neeman parece muito com emuná, né? Que é fidelidade, onde nós traduzimos como fé, mas a melhor tradução é fidelidade, né? Emuná. Então, Neeman é fiel. Então, a palavra amém significa Deus, Rei, fiel. Então, interessante ainda, falando sobre o amém, só para nós finalizarmos, é que o Mashiach, o Rav Yeshua, ele usou-se muito da palavra amém, mas como nós temos as nossas Bíblias em português, nós não conseguimos enxergar isso, mas é isso que nós vamos ver agora dentro do hebraico. Tá? Então, trazer aqui, mais uma vez, Matitiyahu 5,18, nós vemos aqui no hebraico, escrito em hebraico aqui, logo no início da frase, a palavra amém. Mas por que nós não vemos o amém no português? Porque normalmente se usa o amém no final das frases, na Bíblia em português, mas no hebraico também se usa no início das frases. Tá? Então no judaísmo também é muito comum, principalmente quando você profere um abrahá, uma bênção, você usar o amém no final. É como o exemplo do Pai Nosso, né, que é uma oração judaica que Jesus ensinou aos seus discípulos, e tem lá o amém no final. Mas aqui ele usa também o amém no início. Então o amém aqui, essa palavra, ele traduziu aqui por em verdade. Por quê? Quando você vai falar algo e você profere o amém, principalmente no início das suas frases, como o Rav Yeshua fazia, ele está falando o seguinte: El Melech Eman, Deus meu rei é fiel. Então ele está envolvendo o nome de Deus para dar um peso de credibilidade naquilo que se é falado. Né? Então ele fala, porque em verdade, em amém vos digo. E aí todo o resto da frase, ela é entendida como uma frase muito séria, porque um judeu religioso não usa o nome de Deus em vão. Então quando você usava o amém, você trazia uma credibilidade maior para aquilo que você estava falando. Então o Rav Yeshua usou muito a palavra amém nas suas mensagens, né? Mas nós não conseguimos visualizar porque é traduzido por em verdade. Trazendo aqui mais um exemplo só para nós finalizarmos, Jesus aqui em Yohanan 8,51, João 8,51, ele fala duas vezes, né, o amém aqui, ó, destacado aqui embaixo. Né? Ele fala em verdade vos digo. Muitas frases ele usou isso. Por que ele usou duas vezes? Porque você quer dar um peso ainda maior, né? Você está sendo redundante, não é? Você está sendo colocando um peso ainda maior quando você fala algo duas vezes, né? Como ele usou aqui. Então você está dando uma ênfase maior. Então quando ele queria dar uma ênfase maior, ele ainda usava o amém duas vezes, né? Em verdade vos digo, né? Que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte para sempre.
Tá? Então, a gente vê que o amém, então, é muito mais do que apenas assim seja. Tá ok? Então, era só isso que eu queria trazer para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lehi Traotes. Tchau, até logo e até uma próxima oportunidade.